com problema. É, Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e todas. A gente está fazendo esse conjunto de lives. Essa é a quarta semana que nós estamos fazendo esse conjunto de lives, especificamente em relação à Covid-19, boletim Covid-19. E esse ano nós estamos fazendo de uma maneira diferente. A partir de agora, a partir de hoje, a gente vai ter como convidado, sempre um convidado, e eu vou conversar com algum especialista do campo da saúde, da comunicação, da história, da informação, para poder trazer perspectivas científicas sobre o contexto que a gente está vivendo, né? Desses múltiplos campos do saber que envolvem o próprio campo da saúde, né? Então a gente vai ter autores e pesquisadores de várias áreas, e hoje, como convidada, a gente tem a professora Marialva Barbosa, que tem uma longa trajetória de pesquisa nas interfaces entre a comunicação e a história, né? Uma longuíssima trajetória. É professora titular, atualmente é professora titular da UFRJ, foi professora titular, professora titular aposentada da Universidade Federal Fluminense, trabalha, como já disse, com as interfaces e conexões entre o campo da comunicação e o campo da história, e tem mais de 20 livros publicados, entre coletâneas e livros autorais. Tem inúmeras pesquisas que focam temas como a questão dos modos de leitura e de comunicação dos escravos, que tratam das questões do tipógrafo, história da imprensa no século XIX e no século XX, história da televisão. Enfim, é um prazer enorme poder contar com a professora Marialva hoje para a gente poder conversar um pouco sobre esse contexto que a gente está vivendo do ponto de vista dessas relações entre comunicação e história. Em primeiro lugar, Marialva, boa tarde. É um prazer estar com você. Boa tarde, Ito. Prazer. Boa tarde. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é assim, o que um historiador pode dizer sobre a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, né? Ou mais amplamente, o que a história pode nos dizer sobre esse contexto que a gente está vivendo? Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu não sou uma historiadora da área da saúde, né? Porque eu tenho visto, ultimamente, até por conta do interesse que todos nós temos em relação a esse problema atual, vários trabalhos, estudos fantásticos dos historiadores que trabalham especificamente com a área da saúde, né? Eu não trabalho com isso, mas em função do momento atual, eu me aciono uma série de memórias que eu vou falar, acho que aqui nesse nosso encontro virtual, e me acionou uma série de preocupações e percepções de como a história pode nos ajudar a atravessar esses tempos sombrios, né? Em primeiro lugar, eu trabalho com essa relação comunicação e história. Então, eu fui procurar conexões de que forma a comunicação vem trabalhando essas questões ligadas a esses acontecimentos monstruosos, como a gente pode chamar esse agora, de vários dias de acontecimento, né, dessa cobertura extensiva desse problema terrível que está afetando a humanidade. Mas o que eu acho é que a história, ela sempre... Não é que a história forneça lições para a gente do passado em relação ao presente. Eu acho que a gente não deve imputar esse problema, essa problemática complexa à história. Mas eu acho que ela indica coisas que ocorreram e que, se tivessem sido observadas com acuidade, naquele determinado momento, no sentido da transformação que aquele fato
mostrava que precisava ser feito, teria tido no futuro um outro produto, uma outra consequência. Então, isso é claro quando a gente compara o que, como eu estou fazendo agora, o que acontece hoje, o que aconteceu na gripe espanhola de 18. Então, porque eu vou voltar a falar nisso, porque as questões são as mesmas, parece que fica passando um filme na nossa cabeça. Então, a história ela serve basicamente para isso, né? Para transformar, na medida que o homem é o sujeito e a seta, e o que interessa ao historiador, né? O que interessa ao historiador não são coisas, não são relações humanas, né? Prestar atenção na ação humana e como melhorar a ação humana e esse sujeito humano no mundo é o grande ensinamento da história, né? Já que ela lida com a humanidade. Então, eu acho que isso é o que ela pode nos legar no sentido da própria transformação do mundo em que a gente vive. Excelente questão. Tem num texto que você vem escrevendo agora, sobre a gripe espanhola e suas imagens, você inicia-se com uma frase muito célebre do Karl Marx, muito comentada, que é: a história só se repete como tragédia ou como farsa. A pandemia atual pode ser considerada como repetição de outras pandemias do passado? E mais, o que estamos vivendo é farsa ou tragédia? Bom, a frase de Marx, que é logo na abertura do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, é o seguinte: Hegel observa em uma das suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Esqueceu-se de acrescentar a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Farsa no sentido de comédia, né? Que ele está falando aqui, não como coisa mentira, né? Farsa num outro sentido. Eu acho que com esse texto, essa citação, que eu até chamei Pandemia, a história se repete como tragédia ou como farsa, é um texto que eu escrevi, um pequeno texto, a rigor, que eu escrevi para o site da UFMJ e que deve sair proximamente, em que eu começo exatamente com essa frase do Marx, e ainda que ele estivesse se referindo a um contexto político do século XIX, na França, etc., né? Essa frase nos permite pensar, né? Essa primeira grande pandemia do século XXI, uma repetição da grande pandemia, a primeira grande pandemia do século XX, que foi a gripe, a chamada gripe, ou influenza, como eles chamavam na época, espanhola, que dizimou. Eu estava vendo aqui as cifras, no final, ela começa, a primeira notícia que é publicada é no dia 23 de setembro, é a notícia publicada em quase todos os mais importantes jornais do Rio de Janeiro, em que se publica, dando a informação que um navio brasileiro que tinha passado por Dakar tinha sido infectado pela influenza e que 55 marinheiros teriam morrido em função do acometimento dessa pandemia a bordo, que era também uma pandemia, porque foi para vários continentes e vários países, etc., a bordo do navio. Esse navio passa por Recife, depois pelo Rio de Janeiro, e isso foi em 23 de setembro, a notícia de que 55 marinheiros tinham morrido. E no dia 11, no dia 14 de outubro, com notícia referente, portanto, ao dia 13, portanto, poucos dias depois, né, poucas semanas depois, a manchete do Correio da Manhã era: a gripe alastra-se. 20 mil pessoas atingidas pela epidemia. E em novembro, quando ela vai declinando, ela fica exatamente um pouco menos de 2 meses, é muito interessante o tempo, né, também nessa questão, mais de 13 mil pessoas já tinham morrido, né?
na cidade do Rio de Janeiro, isso pelas cifras oficiais que também eram falhas, porque muita gente morria em casa e não entrava nas estatísticas. Eles procuravam fazer as estatísticas pelos inteiros nos vários cemitérios da cidade, mas alguns cemitérios do subúrbio não chegavam a contabilizar. Mas aí eu estou fugindo um pouco da sua questão. Então, eu acho que ela se repete das duas formas, né? Ela se repete, primeiro, como essa grande tragédia que a gente está vivendo, e depois, nesse mesmo texto, eu faço referência a um epílogo que Marcuse escreveu de uma das edições, uma edição da década de 60, na Alemanha, desse texto do Marx, e que ele faz uma frase maravilhosa. Ele diz assim, e ao constatar que Marx não tinha vivido nem o fascismo, nem o pós-fascismo, o período pós-fascista, ele corrige essa sentença inicial do 18 do Brumário e diz ele: os fatos e personagens da história mundial que ocorrem, por assim dizer, duas vezes, na segunda não ocorre mais como farsa, ou melhor, a farsa é mais terrível do que a tragédia a qual ela segue. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma tragédia incomensurável, mas que está se configurando como uma farsa ainda mais terrível do que a tragédia que a gente está vivendo. Então, muitas das ações cotidianas que a gente tem visto, a forma como se lida com isso, a negatividade que uma grande parte da população nega a doença, outros também não podem assumir a doença porque as condições de vida não permitem que se assuma a própria doença, e isso também acontecia em 18, as imagens dos pobres recebendo o auxílio emergencial da época, que era pão, leite e caldo e sopa, né, que se distribuía aos pobres nos vários postos de assistência que foram criados pela cidade, né, eram também aglomerações enormes. E as informações, mais que isso, o que eles diziam que tinha que haver como precaução era exatamente a mesma coisa que a gente está vendo hoje: lavar as mãos várias vezes, não ter aglomeração, e todas essas coisas que a gente vê hoje, né? Agora tá tudo, acho que agora vai dar tudo certo, espero, vamos torcer. Aí deixa eu continuar falando, porque eu estava falando uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, a não ser o pessoal da própria Fiocruz, talvez. Não sei do que eles que ouviu, né? Mas eu acho que foi muito legal quando você falou, não sei, as pessoas podem ir comentando aí, quando você tratou dos fluxos enredados da memória, né? Que a memória, ela também é marcada pela memória do seu pai, dos seus familiares em relação. Então, o que impulsiona também a você querer pesquisar também tem a ver com isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desses fluxos enredados da memória e talvez e uma das coisas que você já trabalhou, que é a sua, na verdade, tese de professor titular, né, de livro docente, se a gente fosse dizer assim, no passado, que é o jornalismo como senhor da memória. Então, eu queria que você falasse um pouco né, dos fluxos enredados da memória e qual que é o lugar do jornalismo na construção dessa memória sobre esse passado, né? Como que ele participa desses fluxos? Bom, então, ou, se me permite... eu tô falando desse fluxo enredados, encadeados da memória, como uma espécie de círculo memorável, né? Existe não só uma memória familiar né, que eu estou inserida nela, mas eu acho que é uma memória traumática do meu pai. Isso aqui é interessante, né? Que ele vai, esse trauma de infância, ele vai falar a vida toda dele, né? E vai fixar pela repetição essas informações na minha memória de tal forma, né,
que eu fui hoje, como historiadora, atrás das imagens que ele me contava que houver um dia existido, né? E aí, aonde eu ia procurar esses rastros, restos, né? Esses traços do passado, né? Como já existia fotografia na época, e como eu sei disso, porque eu estudo imprensa, eu fui buscar nas revistas que eu supunha, pelo conhecimento que eu tenho da revista exatamente desse período, porque é minha tese de doutorado, é nesse período, que pudessem ter publicado fotografias. E aí eu achei as centenas, né? Não são poucas, são galerias fotográficas. E o que é muito interessante que as mesmas imagens que são publicadas na Careta, e lá elas estão com melhor qualidade gráfica, são as mesmas que são publicadas nos outros periódicos. Parece que havia um fotógrafo oficial, talvez da prefeitura, mas eu não acredito muito que fosse só da prefeitura, porque não eram fotos oficiais, vamos dizer assim, eram fotos muito, muito críticas ao governo, né? Aí a própria prefeitura. Mas, de qualquer forma, era um único fotógrafo que fazia aquelas imagens e que distribuía aquelas fotos por todos os veículos, porque eram as mesmas imagens. As mesmas imagens que estão no jornal à noite, está na revista Careta, está na revista da Semana, elas se repetem, são imagens que se repetem, né? Mas nas revistas, pelos processos produtivos da época, que impedia que jornais diários pudessem ter imagens, grandes imagens daquele tipo de imagem, né? Que existia nas revistas. Então, nesse sentido, os jornais, mais do que construindo memória, eles estão construindo com a sua discursividade, com as suas narrativas, um lugar na história, né? E porque eles buscam esse lugar na história, porque eles buscam quase que congelar o tempo presente, né? Fixar essas imagens desse tempo presente para um futuro, toda a narrativa já é visando a um futuro, eles se tornam, nesse movimento, senhores da memória, porque eles publicam hoje visando que esse passado seja lido num futuro como presente daquele futuro, né? Então, esse jogo temporal faz dos meios de comunicação um senhor da memória, mas muito mais pela busca por ser um produtor de narrativas da história do seu próprio tempo, né? O que ele busca é isso, fixar essas imagens, construir não para hoje, mas para que alguém 102 anos depois vá em busca dessas imagens para tentar perceber o que se busca nessas imagens. Não é a verdade do passado, mas um pouco dos sentidos, das sensações, daquilo que talvez as pessoas estivessem sentindo, do apavoramento que as pessoas estivessem sentindo naquele momento, que eu acho que é alguma coisa muito semelhante ao que a gente está sentindo pelas descrições que eu li da época, que se repetem, né? Elas se repetem. As imagens que marcaram a retina daquelas pessoas são as mesmas imagens que estão nos marcando hoje. Claro que a gente tem outros meios de comunicação, outras possibilidades de fuga, de entretenimento, essa própria live que a gente está fazendo hoje, aquilo não era possível. Os jornais tiveram, e as revistas, muita dificuldade de produzir os próprios periódicos, porque os empregados ficaram todos doentes, não havia quem distribuísse. Então, por exemplo, um jornal que saía com 16, 18, 24 páginas, o Correio da Manhã passou a tirar várias edições com 2 páginas e colocava lá a razão porque que ele estava tirando um jornal com 2 páginas. Primeiro, porque não havia quem produzisse o jornal, porque estavam todos doentes, não havia quem distribuísse o jornal, não havia informação para ser buscada, porque a maioria da cidade, a cidade estava toda fechada. Então, é muito interessante isso. Eu estou chamando esses fluxos
encadeados de memória, né? Que são memórias que são, a rigor, elas não são lineares, né? Elas estabelecem círculos temporais, né? Do presente para o passado e do passado para o presente, em tempos duradouros, né? É isso que eu estou chamando. Você falou bastante de muitas coisas interessantes e uma delas é sobre o regime de visualidade, né? O modo de ver, né, a pandemia e as doenças. O que você acha que muda na visibilidade da Covid-19 em relação, o que muda e o que permanece no modo de visualidade da Covid-19 em relação a outras pandemias como a gripe espanhola? Olha, eu acho que a gripe espanhola mudou já em relação às anteriores, porque eu não conheço, mas eu acho que é o primeiro grande registro do cotidiano da cidade, das pessoas, né? Que se tem notícia, pelo menos no Brasil. É a primeira vez, porque a imagem na imprensa começa a ser publicada em 1905, isso é em 1918, portanto, 13 anos depois. Os processos que permitiram a inclusão das primeiro nos jornais, depois nas revistas e concomitantemente, né? A primeira imagem de revista que se publica no Brasil é na revista, eu esqueci o nome, porque eu estou ficando velha, a gente vai ficando meio caduca, mas é a imagem da seca de 1876, que é uma fotografia da seca, dos flagelados da seca, que é na revista do Bordalo, mas eu esqueci o nome da revista. Está lá no meu livro História de Mim Mesma. No meu livro História da Comunicação no Brasil, está lá. Então, eu não estou lembrando agora o nome. Mas é a primeira fotografia que se publica em revista no Brasil, ou seja, na década de 1870. No Jornal Diário, a primeira fotografia que se publica é em 1905, no Correio da Manhã. Então, essa visualidade ali instaurava-se novos processos visuais de fixação das sensações naquele momento, né? Hoje a gente tem um regime de múltiplas telas, de múltiplas, em tese, né? Possibilidades de achar, de se enganar, eu acho, né? Que você está vivendo, está se aproximando das pessoas. Vamos fazer festa, que é coisa mais ridícula que festa virtual, né? É uma coisa ridícula. Eu prefiro aquela ação dos italianos que apareceu nas redes sociais, que eles pegaram os bambus e bateram as taças de longe, né? É muito mais humano do que você fazer uma coisa que você está achando. É um fingimento, né? A rigor é um grande fingimento. Então, mesmo isso aqui que a gente está fazendo agora, você vê quantas interferências, né? Parou, não sei o quê. Eu eu não tenho mais paciência para isso, né? Porque quem é mais jovem tem mais paciência, mas eu não tenho muita paciência para isso. Então, eu acho que hoje há uma mentira no sentido de que a gente está mais próximo das pessoas porque as tecnologias permitem isso, é a primeira coisa. Segundo, a forma como a cobertura está se dando, eu não sei se tem muita diferença, a não ser as possibilidades tecnológicas, do que foi aquela cobertura de 1918. Eu acho que é diferente os modos de narrar, diferente porque as pessoas mudam, os interesses mudam, diferente é a tecnologia, mas é uma imersão no problema de uma tal ordem que eu diria que há mais permanências do que ruptura em relação ao que aconteceu há 100 anos atrás. Infelizmente, em todos os níveis, né? As permanências são em todos os níveis. A falta de saneamento, matar mais pobre, o desamparo da pobreza, os hospitais cheios, os mortos sem enterrar, os mortos junto com os vivos, tudo isso que a gente está vendo, né? Infelizmente, 102 anos depois, como se o tempo não tivesse passado, né? Eu acho que esse é o grande legado da história, né? Mostrar que
Nós não tivemos humanidade suficiente para transformar o mundo em 102 anos. Uma das coisas que você falou que é bem importante destacar, que são as mudanças no nosso modo de ver, né? De ver, de viver, de experimentar isso que, em boa parte, está baseada, né, no contexto digital, eletrônico, etc. Então, queria que você falasse um pouco também se nesse momento, né, de tanta aceleração, mas também por uma busca incessante por informação, instantaneidade, imediacidade, né, informação imediata, ainda o jornalismo ocupa esse lugar de senhor da memória, né, ou outras formas de comunicação estão buscando também esse lugar de senhor da memória. As redes sociais, né? Bom, eu fui jornalista um dia, sou formada em jornalismo, e eu tenho visto uma coisa muito interessante no jornalismo, né? O jornalismo talvez seja, ao lado de outras, uma das profissões mais desacreditadas e mais vilipendiadas nos últimos tempos, né? Tudo é fake news, o jornalista não sabe nada, o jornalista é achincalhado, é xingado, é tudo, né? Mas quando acontece alguma coisa da ordem da monstruosidade, ele mostra, e é isso acontecendo, para que serve, de fato, o jornalismo, né? O jornalismo está informando as pessoas, o jornalismo, gostamos ou não dos meios, temos as nossas críticas ou não, não importa, mas ele está informando, ele está formando, ele está desensinando como é que lava a mão, ele está levando os especialistas para falar. Ele tem, quando acontece isso, o jornalismo e a ciência, né, claro que devido às proporções, né, que a gente não pode jogar fora esses dois lugares de fala, né? Quem vai a ciência e quem vai mostrar de fato o que está acontecendo, procurar pelo menos mostrar com uma clareza, visibilidade, é o jornalismo sério, vamos dizer assim, né? O jornalismo que se faz a bastante seriedade nesse país, porque quando a gente fala o jornalismo são pessoas que estão ali atrás, né? Eu tenho uma orientanda que está terminando uma tese dela agora sobre jornalismo dos testemunhos, que é sobre o jornalismo do 101. O jornalismo é uma profissão que as pessoas também estão se infectando, que as pessoas estão na linha de frente, que não pode ser, porque ela tem que ir lá mostrar o funcionamento da UTI, ele entra dentro da UTI. Então, é uma profissão, não é que essa coisa da missão, do Robin Hood, não é isso, mas é uma profissão indispensável, né? Numa hora em que a gente vê uma catástrofe mundial como essa. E a forma, não se dizia que a Terra era plana, que a ciência não valia de nada, que a universidade só se fazia balbúrdia. A universidade está mostrando que é o grande celeiro da transformação e da possibilidade da salvação humana. Não existe nada maior que isso. A ciência mostrando isso. Da mesma forma, o jornalista está na linha de frente, formando, procurando esclarecer, dando informações. Claro que tem bons, maus jornalistas, e qualquer profissão é assim, né? Em qualquer é assim, mas atrás dessa palavra o jornalismo, pessoas que têm filhos, que têm trabalho, né? Que se contamina, que faz seriamente trabalho porque acredita naquilo, né? Então eu acho que a gente tem que louvar o papel desses profissionais que estão na linha de frente, em várias frentes, com várias funções, fazendo o melhor para o seu trabalho, né? Assim como a gente está nessa live tentando fazer o melhor possível do nosso trabalho. Exatamente. E como você muito bem destacou, naquele contexto da gripe espanhola, um conjunto muito grande de mudanças na rotina
no cotidiano, né, que você destacou muito bem, profissionais, o quanto que esse acontecimento monstro, essa catástrofe, alterou a vida das pessoas, jornais pararam de funcionar, ou muito restritamente. Há muitas mudanças no jornalismo, mudanças no cotidiano das pessoas, exceto no contexto atual. Mas uma das coisas que se destaca nesse momento é que talvez a gente possa pensar do ponto de vista da saúde e da ciência, é o quanto tem havido uma integração, né, da pesquisa acadêmica, formação de redes em várias áreas para tentar compreender e entender. Então, várias pesquisas no mundo, China, Estados Unidos, enfim, Brasil, todos conectados numa grande pesquisa. Como você vê isso, essa criação de redes de pesquisa, como você falou muito bem, né, o lugar da ciência como resposta para a saúde da população global, né? Como é que você vê, como você vê isso, essa construção da pesquisa em rede, a importância dela para a ciência de modo geral e particularmente para as pesquisas em comunicação e história nesse contexto da Covid-19? Que respostas podemos dar em rede, né? É muito importante, mas eu queria só ler uma coisa aqui que é interessante: estudos em Manguinho, isso é de 30 de outubro de 1918. Estamos Está travando, Marial. Está sem áudio. Tá sem áudio. Você está sem áudio. Espera aí um segundo. Eu vou te tirar. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir ou não? Ou só Maria Alva que não? Eu vou tirar você, Marial, e colocar de novo. Mas a mim também não. Então vou encerrar e começar de novo, gente. Desculpa. A mim sim. A mim se escutam. Tá. Então vou colocar a Maria Alva de novo. Foi? Voltou. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Eu não sei até onde vocês ouviram. Você estava falando do que você ia ler um trecho da revista de Manguinhos. Ah, não é revista Manguinho, não. É do Correio da Manhã, de 30 Correio de da Manhã. outubro de 1918. Falando dos estudos de Manguinhos, Isso. que eles estavam informados, o Correio da Manhã, né, que os estudos relativos à epidemia estão sendo realizados com todo o rigor e máximo esforço do Instituto Oswaldo Cruz. E que as pesquisas do Oswaldo Cruz, feitas do Oswaldo Cruz, estavam em acorde, ou seja, estava todo mundo se falando com as possibilidades daquele momento, e era semelhante aos resultados que tinham sido obtidos na França e na Suíça. Uhum. Então, a gente sempre acha, isso também é uma lição que a história dá para a gente, que o nosso tempo é único e exclusivo, né? Que quando a gente fala em rede, só existe a possibilidade de rede porque há essas tecnologias fantásticas, extraordinárias. Em outubro de 1918, Manguinhos fazia pesquisa em rede. Ou o Darton, quando fala lá da árvore de Kharkov, o Roberto Darton, historiador, né? E fala na rede de boatos de Luís XIV, ele está falando de uma rede. Então, rede não é sinônimo de digitalização do mundo. Então, Manguinhos e Carlos Chagas estudavam em rede.
E havia essas trocas. E isso era possível porque era um centro de pesquisa extraordinário, não é? Que esse ser extraordinário levava a ser ouvido, não é? É claro que não com a exponencialidade que as tecnologias permitem, que 60, 120, 230 países, institutos do mundo participem, mas é relativo ao tempo, né? Então, também não éramos 3 trilhões de humanos na face da Terra. A história serve para isso também, não é? Para nos ensinar que o nosso tempo ele não é absolutamente inovador em absolutamente nada, nem na morte, nem na volta de uma doença exatamente igual, que dá até uma certa agonia àquilo que aconteceu há 100 anos atrás. E a falta de transformação, porque se tivesse havido saneamento, se tivesse havido assistência, se as pessoas tivessem comido melhor, se tivesse havido mais humanidade, certamente a gente não estaria vivendo isso que está vivendo hoje. É porque se viveu aquilo, se colocou nesses fluxos encadeados de memória, também inúmeras camadas de esquecimento, né? De tal forma que se apagou completamente, né? Eu, quando nasci nos anos 50, já ninguém falava na gripe espanhola. Não, eu vou dar o exemplo melhor. No Carnaval de 19, ela era, e assim como comédia, nos carros das grandes sociedades. E foi o carnaval mais que todo mundo achava que o mundo ia acabar, não se dando tudo, vamos dançar, pular e fazer tudo que pode, que não pode também. E depois ela foi caindo cimento, né? Mas o que foi mais cruel, que tudo aquilo que foi aplicado, dizendo assim para a gente, olha, se tiver gente que coma melhor, se tiver menos pobreza, saneamento, condições dignas para a população, isso não aconteceria dessa forma. Nada foi feito em 100 anos. Tem uma das perguntas que mandaram aqui, antes de você ler o trecho do Correio da Manhã, que era uma relação ainda mais longínqua, né, com a peste negra, assim chamada peste negra. Quer dizer, em termos de relação. Uma das coisas é a carência da imagem técnica, né? Obviamente que... Mas que tipo de relação assim, mais longínqua, né, na longa duração, como eu sei que você gosta de trabalhar também, que a gente pode pensar nessa longa duração também de memorável, né? Como eu estava falando, eu não sou uma estudiosa de doenças, de historiadora da saúde. Aliás, é fantástica de um historiador dessa área que estuda, faz a história de todas as epidemias, e ele recupera até imagens do Egito Antigo, mostrando imagens, né, esculturas e pinturas em que as pessoas estão... Uma pessoa está com uma perna mostrando claramente que teve poliomielite. Então, esses textos, né, não são só das fotografias, né? Você tem as imagens dos túmulos, você tem as imagens etnográficas. Eu estou pensando aqui na peste negra, as imagens fantásticas de Brugge, né? Que são fantásticas e revelam exatamente aquele período daquela peste negra, né? Eu não sei muita coisa, né? Eu só sei o que todo mundo sabe, né? Que foi 12, depois voltou do 16, que atacou o primeiro não sei o quê, depois foi para a Itália, depois para a Inglaterra. Os lugares são os mesmos, né? Também é muito interessante isso, né? Embora os fluxos de comércio, de rotas tenham se transformado, os lugares eles voltam também ciclicamente. Então, eu não sei muito, mas eu acho que há sempre uma espécie de repetição, não é? Uma repetição
em função, eu acho que é basicamente em função disso, né? Eu acho que é duas coisas, que são duas coisas, né? Primeiro é da forma do homem viver a sua própria vida, né? E às vezes se isolar com uma certa falta de solidariedade, falta de enxergar o outro. E o segundo, uma ação depredadora humana de tal ordem, que eu gosto de fazer essa imagem, que a terra ruge, né? A terra quer retomar o lugar dela. Então, periodicamente, é preciso matar milhões de pessoas para que a terra permaneça sobrevivendo. Então, isso é também consequência do homem em todos os seus aspectos, né? Não só desse homem que teria o poder de ver a humanidade do outro e que não vê, mas também do ser humano com seus atos de irracionalidade, que vai destruindo o próprio habitat em que vive. E uma hora há a revolta da natureza. É esse tipo de acontecimento, né? Essas pandemias que são cíclicas ao longo da história do homem, né? Mostra essa reação a uma ação humana, né? A meu juízo também. É uma forma da Terra também se recompor, né? Face à forma como ela vem sendo vilipendiada, né? Mas isso já é uma outra história. Não, mas é observação, excelente observação. A questão do ambiente, a questão da natureza, excelente observação. Mas uma das coisas que tem, né, que você, voltando um pouco no que você tinha falado na questão das redes, que as redes não são exclusivamente digitais, que elas pré-existem à internet, focando um pouco nessa questão, né, e lembrando de um ponto que você falou muito importante da autoridade jornalística e da ciência nesse momento, a gente está num momento também que circula uma porção de informações, de dados, né, que as pessoas têm cada vez mais a sensação de que tem cada vez mais acesso à informação, né, uma sensação de que você está encharcado de informação. E também, nesse cenário, talvez nos faça entender de remédios milagrosos, de artigos científicos que a gente tem acesso e de, enfim, nos faz entender um pouco a importância da ciência e da saúde e ver a ciência e a saúde de uma maneira diferente, né? Mas também não só a ciência e a saúde, também o jornalismo. Como o exercício da memória também é sempre de, né, vislumbrar o futuro e ver coisas, né, o futuro, é possível que a gente consiga perceber nesse momento alguma mudança na percepção social sobre a ciência, o jornalismo e a saúde? Com certeza. Eu acho que esse é um momento crucial para isso. Eu acho que, mesmo para o senso comum, para as pessoas de uma maneira de geral, está ficando claro que sem a ciência estaremos todos perdidos. E isso claro que existe sempre algum idiota mas isso é desvio, né, de culpa, né? Mas para a maioria absoluta está ficando claro que a gente tem que se valer desse conhecimento, que é um conhecimento e que isso não pode ser desprezado nem jogado fora. A primeira questão. E eu acho que também está ficando claro que esse jornalismo criterioso, esse jornalismo feito por profissional bem formado, né? Profissional responsável, né? Ele é capaz de fazer a diferença, né? E ele tem que se valer dessas informações e não de informação que circula em abundância e que não são informações corretas. Eu acho que essa superabundância de informação também leva as pessoas a saberem manejar melhor. Né? Eu acho que eles vão também aprendendo com o tempo a manejar melhor. E eu acho que esses movimentos mais contemporâneos, de que essa pandemia é um momento inflexivo, será positivo, extremamente positivo para todas as áreas que trabalham com a presunção da verdade, não é?
com locutas verídica, né? Com a locução da verdade, né? E aí que estava sendo desacreditada, né? O que estava sendo desacreditado era poder ser locutor de uma verdade presumida e pensada como possibilidade real. E eu acho que esse enunciador dessa verdade, no qual a ciência é o grande fato, e o jornalismo também o sairão fortalecidos desse cenário. E é muito interessante, aí retomando e caminhando para o final da nossa live, é muito interessante observar que os negacionistas daquele momento e desse também atacavam a ciência e o jornalismo, né? Os ataques Isso. é também um ataque à presunção da verdade. Você quer comentar um pouco disso? Quer dizer, os negacionistas daquele momento e desse também Isso. atacavam. Os negacionistas naquele momento eram de tal ordem, e o negacionismo era até oficial, porque vários diziam isso, inclusive o tal diretor de saúde pública depois saiu e foi substituído por um joguete que tinha lá, mas quem assumiu de fato foi a Comissão Carlos Chaves. Ele dizia que a gripe era na sua face benigna, né? Que a gripe espanhola era dotada de benignidade. Então, ela não matava, ela só era uma gripezinha. É igualzinho, até o discurso é igual. Né? Então, havia toda uma tentativa de transformar os dados de natureza científica e não era possível. Por outro lado, os jornalistas eram acusados de fazerem estardalhaço, falar demais nesse assunto, dizer o que não, aumentar o que estava acontecendo, que não era daquele jeito que eles estavam dizendo, ou seja, que as pessoas não estavam ficando lá um monte de caixão no caju, sem ter quem enterrasse, que teve que chamar os prisioneiros para ser presos para poder enterrar a gente, que não tinha mais quem enterrasse, nem quem carregasse defunto. Ele estava dizendo que não era assim, que não morreu tanta gente e que, de fato, morreu muita gente. Mais da metade da população foi infectada pelo vírus e em todas as casas doente, morria pobre, morria rico. Claro que Deus morreu muito mais pobre, né? Evidente, porque o pobre também não tinha água para lavar a mão, é igualzinho, né? Não tinha comida para ter um sistema imunológico melhor. Naquele tempo tinha um problema suplementar, que a gente não tinha remédio industrializado, então você tinha que aviar as receitas nas farmácias, e as farmácias dão conta da produção de todos os remédios que eram prescritos, né? Então, tinha problema de gênero alimentício também, começou a faltar, porque a cadeia produtiva, porque as pessoas ficaram doentes, não produziam, não plantavam no outro tempo, né? Eu peguei bastante desse tempo ainda, não se comia carne de boi, porque não tinha refrigeramento, né? Se comia era muito frango e tudo. Então, nesse momento, né, a gente tem a acusação do jornalista, como o jornalista estava fazendo um alarde daquilo que não era de fato, e, por outro lado, toda uma corrente que dizia que a gripe era apenas uma gripe, como tantas outras, e que não ela tinha o caráter, como dizia, caráter benigno, e que não ia matar muita gente. E o que se viu na sequência foi, no período áureo da gripe, ela matava na população daquele momento, né, mais de 1.000 pessoas por dia, né? No período mais violento, que foi o final de outubro, né? Meados de outubro foi o período áureo, que ela depois foi declinando. Quando o Carlos Chagas assume, a gente está em 800, ele rapidamente passa para 600, depois para 400, 200, e aí coincide com um armistício, o final da Primeira Guerra Mundial, a população vai para a rua comemorar o final da Primeira Guerra, a Avenida Rio Branco, multidões, e não se fala mais na gripe espanhola.
virou um lugar de esquecimento, eu diria eu, né? Só volta hoje porque é muito antes o que a gente viveu nos anos 18, tá? Hoje. É perturbadoramente semelhante. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e a de todos que estão aqui assistindo e ficaram e resistiram também, apesar dos problemas de conexão. Agradecer muito a professora Maria Barbosa, é um prazer sempre ouvi-la, né? E convidar a todos, eu estarei com vocês às segundas, quartas e sextas, às 10 horas, a partir de quarta-feira, às 10 horas, num boletim Covid-19, que a gente vai convidar especialistas de diversas áreas para tratar dessas discussões. Né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, aguardo vocês daqui na quarta-feira, às 10 horas, numa nova live. Muito obrigado a Maria Alva, especialmente. Né? Repito que é um prazer e aguardo até a quarta-feira a todos e todas. Foi a primeira live que eu participei, adorei, apesar dos problemas de conexão, tá? Adorei, obrigado, Igor, é sempre um prazer estar ao seu lado, nem que seja virtualmente. Um beijo. Um beijo, querida. Um beijo. E a todos, quem puder, fique em casa. Um beijo. Pronto.